Olá pessoal, então vamos para a nossa videoaula e hoje o tema vai ser sobre a perspectiva vygotskyniana sobre o desenvolvimento humano, sendo que nós já falamos um pouco sobre o Piaget, né? E dentro da sua perspectiva teórica falamos que o Piaget é um psicólogo interacionista porque ele busca explicar o desenvolvimento a partir da interação do indivíduo com o seu meio ambiente, né? E o Vygotsky, ele também é um psicólogo interacionista, porém ele acrescenta algo a mais, né, dentro dessa perspectiva, que é o enfoque social. Então, podemos considerar que o Vygotsky, ele é um teórico socio-interacionista, tá? Então, quem foi Vygotsky? Vygotsky foi um psicólogo soviético que escreveu sobre desenvolvimento e morreu muito precocemente, né? E não teve oportunidade de desenvolver mais a sua teoria. Ele ficou esquecido durante muitos anos e depois de mais de 50 anos da sua morte, a sua obra ela se tornou bastante conhecida no meio acadêmico dentro da psicologia do desenvolvimento. Então, falar de desenvolvimento, novamente, falar sobre essa perspectiva que envolve a interação do indivíduo com o seu meio, é pensar que este indivíduo ele está sujeito, né, como nós falamos na primeira aula, às pressões sociais e que estas pressões sociais elas são muito importantes para o desenvolvimento do indivíduo de modo geral, para o desenvolvimento cerebral, né, como nós falamos, nós temos um cérebro especializado porque nós sofremos ao longo da nossa história evolutiva pressões seletivas para que isso acontecesse. Veio o Piaget e nos colocou que nós passamos por estágios, por fases do desenvolvimento, e vem o Vygotsky, né, numa perspectiva mais culturalista, e dar uma importância a mais para o social. Então, pensar em Vygotsky é pensar que para este autor o desenvolvimento ele acontece de fora para dentro do indivíduo, ou seja, a partir de uma perspectiva exógena, ou seja, de fora para dentro, ao passo que o Piaget ele vai partir de uma perspectiva endógena, onde ocorre um desenvolvimento orgânico, maturacional, e isso permite que o indivíduo ele se aproprie desse mundo cultural que nós vivemos. Então, existe uma diferença de perspectiva nesta questão. Para o Vygotsky, o peso, o fato do indivíduo nascer e ser inserido em um contexto social, isso vai fazer com que esse aprendizado do social seja importante para o desenvolvimento, né, do indivíduo enquanto ser de modo geral. Então, para Vygotsky, falar de desenvolvimento é falar dessa apropriação cultural, dessa apropriação social ao qual nós somos inseridos desde o momento em que, como eu falei anteriormente, desde o momento que nós somos planejados, né, para vir neste mundo. Se somos planejados ou não, se nós chegamos nesse mundo por acidente, tudo isso vai influenciar o desenvolvimento. Então, quando a gente fala de Piaget e Vygotsky, vamos pensar numa perspectiva, vamos pensar num enfoque interacionista. Pensando no Vygotsky, vamos pensar num algo a mais, vamos pensar numa perspectiva socio-interacionista. Tá? Então, falar sobre o Vygotsky é partir dessa perspectiva da importância do social, né, para o desenvolvimento. E aí, o desenvolvimento infantil para o Vygotsky, de um modo geral, ele vai partir de uma perspectiva ou de aspectos, né, da utilização do indivíduo pelos instrumentos, dos instrumentos que nós construímos, dos símbolos, dos signos, né, da perspectiva do aspecto cultural, a qual estes signos e esses símbolos e esses instrumentos eles estão atrelados. Vamos pensar no aspecto histórico deste indivíduo, e aí a gente vai falar da ontogênese, novamente, buscar a ontogênese, a sociogênese, né, e a filogênese também como perspectivas importantes dentro da teoria vygotskiana, né? Então, falar de sociogênese é falar dessa formação social, é falar dessa bagagem cultural, é falar dessa interação do indivíduo com o meio e de como esse indivíduo ele se apropria deste meio ambiente, deste meio cultural, o quanto que ele consegue
introjectar, como que ele consegue fazer a leitura desse meio social, desse meio cultural, como que esse meio cultural e esse meio social ele vai entrando no indivíduo de forma que vai formalizando as suas concepções de vida, de pensamento, de fala, né? Então, quando nós pensamos no desenvolvimento da linguagem, por exemplo, né? A nossa língua, nós falamos português, e tem gente que fala inglês, tem gente que fala japonês, tem gente que fala, enfim, diversas línguas, uma delas ou todas ou muitas línguas ao mesmo tempo, e isso só é possível por quê? Porque além do equipamento biológico que nos permite, né, desenvolver a linguagem, que é uma competência humana, a fala é uma competência humana, né? Nós somos inseridos no momento que nós nascemos no mundo em que as pessoas falam com a gente. O bebezinho, quando nasce, ele não tem a fala desenvolvida, mas ele é inserido em um mundo de pessoas que falam com ele uma determinada língua, português, japonês, inglês, espanhol, tanto faz, e essa interação daquele bebê com este meio é o que vai fazer é o que vai desenvolver essa competência, né? Se tudo tiver ok no âmbito biológico. O bebê pode ter nascido com algum problema em termos biológicos que pode não favorecer o desenvolvimento da fala, mas daí ele pode desenvolver linguagem a partir de outros mecanismos. Por exemplo, nós temos a língua brasileira de sinais, a língua americana de sinais, a língua espanhola de sinais. Cada cultura desenvolve uma língua de sinais, né? Então, a linguagem de sinais, por exemplo, é uma linguagem que vai fazer com que haja a apropriação desse meio cultural. E aí nós vamos falar, nessa perspectiva vygotskiana, da formação do pensamento. A formação do pensamento está primeiramente independente, mas em algum momento junto. O pensamento está atrelado à linguagem, né? O pensamento e linguagem são duas competências que andam atreladas, que andam juntas, né? No início da vida existe pensamento e linguagem separado. Lá por volta dos 3 anos, né? Esse pensamento e essa fala estão totalmente conectadas. Então, quando o bebê começa a falar, ele vai conectando essa fala com o seu pensamento. E aí nós vamos falar de um pensamento verbal, nós vamos falar de uma fala intelectual, a gente vai pensar nessas competências que são exclusivas da nossa espécie, né? Mas novamente o papagaio fala. O papagaio fala por mera repetição, por mera imitação. Não há comprovação científica que diga que que a fala do papagaio é uma fala que expresse o pensamento do papagaio. Ele é condicionado a falar. Então, em termos de pensamento, é uma competência nossa, uma competência que é da nossa espécie. E isso é uma herança filogenética que unida com a bagagem cultural do indivíduo vai fazer com que haja essa formalização entre pensamento e linguagem. Então, quando a gente fala de Vygotsky, a gente tem que pensar que ele é um autor que considera estas questões, né? Então, quando a gente vai falar de aprendizagem em Vygotsky, a gente vai falar de algo que foi desenvolvido por Vygotsky, que é o que ele vai chamar de zona de desenvolvimento proximal, a famosa ZDP. O que é a zona de desenvolvimento proximal para Vygotsky? É aquela zona de aprendizado em que haverá a necessidade da interferência, da ajuda de alguém mais competente do que eu naquela área, naquela função, que me auxilie. Por exemplo, a criança quando está aprendendo a ler, a criança quando está aprendendo a andar de bicicleta, por exemplo, tem alguém que está auxiliando ali. Então, entre o saber e o não saber, existe sempre a interferência pedagógica de alguém. E aí, nesta zona onde o indivíduo está ainda desenvolvendo as suas competências,
Vygotsky vai chamar de zona de desenvolvimento proximal, que é ainda as competências que eu não sei, mas eu vou saber quando alguém mais competente do que eu, quando alguém que já sabe algo me ensinar. Então, falar de zona de desenvolvimento proximal para Vygotsky é falar que nós possuímos sempre a interferência de alguém para nos ajudar. É na zona de desenvolvimento proximal que a criança aprende. É na zona de desenvolvimento proximal que as pessoas aprendem. Eu não vou falar só de criança, né? Porque nesse exato momento que vocês estão escutando essa aula, vocês estão sendo motivados a ativar a zona de desenvolvimento proximal de vocês, porque vocês estão aprendendo algo novo, que é psicologia do desenvolvimento, e a zona de desenvolvimento proximal está em ação, vamos dizer assim. Então, quando você se depara com um conhecimento novo, com algo, com um estímulo novo, você está ali, a sua zona de desenvolvimento proximal está em ação. Quando você domina, quando você passa a dominar um conhecimento ou um saber específico, já não será mais zona de desenvolvimento proximal, mas sim zona de desenvolvimento real, ou seja, você já assimilou e acomodou, né, pegando os termos piagetianos, você já assimilou e acomodou aquele conhecimento. Então, quando falar de Vygotsky, não tem como não falar de zona de desenvolvimento proximal, porque foi um conceito, foi uma teoria desenvolvida por Vygotsky, tá? Então, esse processo de aprendizado, Vygotsky vai chamar de processo de internalização. A internalização é o processo onde, como eu falei que para Vygotsky o desenvolvimento, a aprendizagem acontece de fora para dentro. Então, a gente vai falar nesse processo de ser de fora para dentro, nós vamos chamar isso de processo de internalização. Nós internalizamos este mundo na qual nós estamos inseridos e nós fazemos isso desde o momento que nós estamos sendo gerados, que nós nascemos e que vamos crescendo. No nosso ciclo de vida, a gente está internalizando esses processos de fora para dentro. Por isso que esse processo é chamado um processo exógeno, né? Para Piaget é um processo endógeno, de dentro para fora, ok? Então, são processos que ocorrem, é um processo de desenvolvimento que para Vygotsky apresenta uma perspectiva diferente nesse sentido de Piaget, mas ambos são autores interacionistas que buscam entender o desenvolvimento a partir da interação do indivíduo com o meio. Então, falar destes dois autores, falar de desenvolvimento para estes dois autores, especificamente Piaget e Vygotsky, é falar a partir da perspectiva da interação do indivíduo com o meio. Pensando novamente, repetindo que para Vygotsky existe um quê a mais, que é a questão social. Por isso que Vygotsky é chamado é considerado um autor socio-interacionista, ok? Mas tanto Piaget quanto Vygotsky vão considerar a importância da interação do indivíduo com o meio, e isso é algo muito importante quando nós vamos falar de desenvolvimento. Então, falar de Vygotsky também é falar das funções psicológicas, chamadas funções psicológicas superiores. E que seriam as funções psicológicas superiores? Elas se consolidam, né, justamente por este processo de internalização. O pensar, o memorizar, o falar, né, são competências, são funções psicológicas superiores. Por que é chamado superior? Porque são competências humanas, são competências que dizem respeito às nossas habilidades enquanto ser humano. Então, nós temos competências que são competências superiores, né? Que são competências cognitivas superiores. Então, falar novamente, falar disso é falar do papel fundamental da nossa fala, da nossa linguagem. A fala inicial da criança tem um papel fundamental
fundamental no desenvolvimento das suas funções psicológicas. Então, por exemplo, vou citar aqui o caso do menino Vitor de Aveyron, que é um caso clássico dentro dessa perspectiva, né? O Vitor de Aveyron, de acordo com o que os estudos dizem, foi um menino que cresceu no meio de lobos, não conviveu, não interagiu com pessoas, e aos 12 anos de idade ele foi encontrado em uma mata qualquer, numa floresta, em uma cidade francesa chamada Aveyron, na qual um pesquisador, um médico propriamente dito, chamado Jean Itard, o retirou desse meio, né? O levou para as dependências da sua casa e tentou ensiná-lo, tentou socializá-lo, porém não houve muito progresso no desenvolvimento destas competências. E a hipótese, tem várias hipóteses que tentam entender por que o Vitor não se desenvolveu após 12 anos de idade, né? Apesar de todos os estímulos que foram apresentados para eles, mas as hipóteses é que por ele não ter crescido no meio de pessoas que falassem com ele, ele não teve o desenvolvimento da fala. Em vez de falar, ele uivava, que nem os lobos, né? A outra hipótese é que ele poderia ter uma deficiência intelectual. Uma outra hipótese era que o Vitor era autista. Existem várias hipóteses que buscam explicar o porquê do Vitor não ter se desenvolvido, mesmo depois de ser inserido no meio social. Então, precocemente, vamos falar de estimulação precoce, o Vitor não foi estimulado por uma sociedade humana, né? Ele foi estimulado por uma sociedade de lobos. E aí as competências humanas em termos de funções psicológicas superiores pode ter sido influenciado por essa pobreza social, cultural, a qual o Vitor foi exposto, né, desde quando foi inserido no meio na qual ele cresceu e permaneceu até os 12 anos de idade. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês com esse exemplo? Eu estou querendo dizer para vocês da importância de nós sermos inseridos em um meio, né, que nos estimule. A criança, para se desenvolver, ela precisa ser inserida no meio de um ambiente que a estimule em todos os aspectos, né? Então, novamente, eu vou citar esse exemplo que vive passando dos meios, na mídia, nos jornais, nas propagandas e tal. Se você quer que uma criança leia, estimule, a insira em um meio a um meio linguístico, a um meio letrado, onde ela pode ser estimulada pelo contexto em que ela está. Então, leia para uma criança. Ler para uma criança é estar agindo em sua zona de desenvolvimento proximal, é estar propiciando estímulos que podem desencadear o interesse e facilitar o processo de aquisição da linguagem. Então, por mais competências biológicas que nós tenhamos, se não tiver essa complementação do social, né, do cultural, pode haver uma falha na aquisição, né, deste processo linguístico, da escrita, né, e posteriormente vocês devem estudar Emília Ferreiro, que vai falar sobre isso, vão estudar Luria, que é um outro teórico, parceiro de Vygotsky, que estudou especificamente o desenvolvimento da escrita, da linguagem. Então, falar destas pessoas, destes teóricos, é falar da importância do social para o desenvolvimento. Não basta ter somente o componente biológico, né? E talvez a crítica em Piaget resida somente nesta questão, porque houve uma ênfase grande para o biológico, né? Não estou dizendo que Piaget negou o social, eu não estou falando isso, mas Vygotsky, ele vai dar um peso a mais a esta questão social em complementação ao âmbito biológico que nós trazemos. Então, é importante pensar em Vygotsky dentro desta perspectiva, né? Pensar que
As mudanças que as sociedades passam, elas influenciam e elas impactam sobre este desenvolvimento. Então, falar em Vygotsky e falar nesta questão é pensar no mundo cheio de símbolos e signos e cheios de instrumentos, né? E que a nossa ação neste mundo, ela é uma ação mediada, pelo uso dos símbolos, dos signos e dos instrumentos. Por exemplo, eu posso cortar um pão com a mão, mas um instrumento que foi criado pela humanidade, que é a faca, vai mediar a minha ação com aquele pão. Eu vou usar a faca para cortar o pão. Então, a minha ação no mundo é uma ação mediada pelo uso de instrumentos. Então, é importante pensar que nós nos comportamos simbolicamente através do símbolo e do signo. Eles passam a mediar o nosso comportamento. Por exemplo, quando você está num semáforo e você observa a luz vermelha, a tua ação ela vai ser mediada por aquele símbolo. O que significa o estar com a luz vermelha? Significa que você deve parar, não é verdade? Então, quando você vai no banheiro e você vê lá a plaquinha, né, que é culturalmente usada, lá a sombrinha para as mulheres ou o chapéu para os homens, você sabe exatamente qual é o banheiro que você vai usar. Então, a nossa ação é mediada pelo uso de símbolos e de signos, e essa mediação é aprendida. Ela é aprendida a partir do momento em que você está nesta interação. Existem símbolos que são mundiais, existem símbolos que são específicos de uma determinada cultura, que só quem faz parte daquela cultura vai entender o significado daquele símbolo. Então, por exemplo, aquela plaquinha de não fume, né? É uma plaquinha que a gente pode considerar que é um símbolo mundial. Se você for para o Japão e tiver uma placa, você pode não entender uma palavra do japonês, mas você vai olhar aquela placa, você vai saber que aquele ambiente não é um ambiente para você fumar. Então, a nossa ação no mundo é uma ação mediada pelo uso de símbolos e signos. E quem constrói esses símbolos, esses signos, é a própria humanidade, são as próprias pessoas. E nós estamos nesse mundo interagindo com estes estímulos e estamos internalizando eles. A partir do momento em que a criança é apresentada a esse mundo simbólico que nós estamos vivendo, que ela vive, ela vai internalizando aquilo e o seu comportamento passa a ser mediado por esses instrumentos, por esses símbolos, por esses signos, que é um processo exógeno, é de fora para dentro, né? Então, o teu comportamento passa a ser mediado, ok? Então, falar de Vygotsky é falar da importância da nossa fala. Qual é a importância da fala para o desenvolvimento cognitivo? Qual é a importância da linguagem para o desenvolvimento cognitivo, como eu falei anteriormente, né? Fala e pensamento são duas funções que, a partir de um determinado momento do nosso desenvolvimento, elas passam a andar atreladas. São duas funções que andam atreladas. Então, qual é a função da linguagem para o nosso pensamento, tá? De acordo com Vygotsky, a fala, ela passa a organizar o pensamento, né? Vocês já se pegaram falando sozinhos quando estão realizando determinadas tarefas? Porque quando você está, por exemplo, dirigindo e você vai pegar um caminho que você não conhece muito bem, você dialoga com você mesmo, você fala: será que eu vou por aqui? Será que eu vou por ali? Eu vou dobrar para a esquerda, para a direita? Então, você está falando numa tentativa de organizar o seu pensamento, as suas ações. Então, a função da fala para Vygotsky em relação ao pensamento é porque a fala organiza o pensamento. Você não fala sozinho porque você está maluco, não, tá? Você fala, nós falamos sozinhos, e eu falo sozinha também quando eu estou realizando alguma tarefa, porque o meu pensamento está sendo organizado naquele momento. Então, é importante ter consciência da importância
da fala para nós. Então, inicialmente, a fala acompanha as ações e posteriormente dirige, determina e domina o curso da ação com a sua função planejada. Então é isso que eu estou falando para vocês. A fala organiza as nossas ações, organiza os nossos pensamentos. E quando falamos de desenvolvimento, no desenvolvimento infantil, a fala, inicialmente se dá no âmbito interno, né? E aí a criança, como numa fala egocêntrica, ela vai tirando aquela fala, né, e vai tornando essa fala uma fala social, ou seja, que vai haver um intercâmbio, né, entre o pensamento e ela vai externalizar aquilo. É uma fala organizada, né, conduzida por um pensamento e essa fala que vai organizar o pensamento também. Então são duas funções que estão atreladas, certo? E aí, gente, fala e ação, fala e agir se desenvolvem de modo independente, mas em algum momento, novamente, do nosso desenvolvimento, essas duas ações, elas vão se atrelar, essas duas funções vão se atrelar. E é importante pensar que Vygotsky foi um autor, né? Ele foi porque ele já faleceu, infelizmente, mas foi um autor que nos trouxe pensar, né, a partir desse olhar social, um autor que nos permitiu pensar a importância que tem o social para o nosso desenvolvimento. Porque se você for pegar a história da psicologia, por exemplo, a história da psicologia ela é totalmente biologizada. Inicialmente ela é biologizada. Depois, né, depois desse momento tão biologizado da psicologia, é que a psicologia ela vai assumir um caráter mais social. E aí Vygotsky vem nesse movimento trazendo a importância desse social para o desenvolvimento, tá? E aí é muito importante que vocês saibam que falar desse intercâmbio, dessa troca, desse materialismo dialético, ou seja, dessa zona de troca, de intercâmbio entre o indivíduo e o social. O que o indivíduo produz, ele devolve para o social e esse social impacta o desenvolvimento dele. Então, pensar que Vygotsky, lá na antiga União Soviética, apresentou uma perspectiva que depois essa perspectiva ela não agradou, né, aquele movimento que acontecia até então, e por ter falecido precocemente, infelizmente a sua teoria ela ficou esquecida por muito tempo e só anos após a sua morte é que, já com os estudos de desenvolvimento, e o próprio Piaget vai lamentar isso quando ele vai conhecer a teoria vygotskiana, e ele vai lamentar. Eles foram contemporâneos, mas não se conheceram, infelizmente. E aí o próprio Piaget vai lamentar não ter conhecido Vygotsky, vai lamentar não ter tido a oportunidade de trabalhar com esse grande teórico da psicologia do desenvolvimento que foi Vygotsky, né? Lev Seminovich Vygotsky, exatamente esse é o nome dele, que morreu precocemente, prematuramente, aos 37 anos de idade, vítima de tuberculose. Então, Vygotsky nos deixa um legado muito importante para a psicologia do desenvolvimento. Nos deu a oportunidade de pensar o desenvolvimento humano, né, a partir do social, o quão importância tem o social para o nosso próprio desenvolvimento biológico. Lembrando, né, não basta você ter um cérebro, é importante que esse cérebro interaja
com o social. É importante que esse cérebro seja estimulado pelo social. É importante que esse cérebro seja pressionado pelo social. E aí a gente vai pegar a psicologia evolutiva, pensando na nossa evolução enquanto espécie. O quanto nós fomos estimulados ao longo da nossa história evolutiva para chegarmos a ser este ser com essas funções psicológicas superiores tão aprimoradas que é o ser humano. E aí é importante que, quando vocês pensarem sobre desenvolvimento infantil, adulto e do idoso, pensar que, por todo o ciclo do desenvolvimento, é importante você entender que a interação indivíduo-meio, meio-indivíduo, né? É importante para o desenvolvimento de um modo global. Então, falar de psicologia do desenvolvimento a partir desta perspectiva interacionista, acrescentar um quê a mais quando pensar em Vygotsky, porque ele parte de uma perspectiva socio-interacionista. Mas ambos conectam essa relação do indivíduo com o meio, ok? Então, pensar em Vygotsky é pensar que houve a necessidade, Vygotsky sentiu a necessidade de discutir, né, a importância do social, do cultural, da ontogênese, né, sobre esse desenvolvimento que até então era visto a partir de uma perspectiva muito biologizada, quando nós vamos pensar em teóricos da psicologia do desenvolvimento, antes de Vygotsky. E aí a gente vai pensar no Piaget, que Piaget apresentou o desenvolvimento acontecendo por estágios, por fases, né, como já foi explicado na aula anterior. E aí pensar nesse desenvolvimento é pensar também nessas fases, né, na fase de bebê, na fase de criança, na fase de adolescente, adulto, idoso. Nós passamos por esse ciclo, mas lembrando que por todas essas fases é importante nós termos contato com a cultura, nós termos contato com o social, nós termos contato com o meio, um meio que nos propicia um contexto de desenvolvimento que nos estimule, tá? É importante, é relevante considerar que é importante desde o micro contexto, que a gente vai chamar de microsistema, se a gente for pegar Bronfenbrenner, que é um outro teórico contemporâneo da psicologia do desenvolvimento. A gente vai pensar no micro contexto, a gente vai pensar no meso contexto, a gente vai pensar no macro contexto, que é essa cultura, é a sociedade de um modo geral, o quão é importante a interação do indivíduo em todos os contextos, né? Então é preciso considerar o tempo desse desenvolvimento, né? Ainda falando de Bronfenbrenner, pensar o tempo, né, deste desenvolvimento e pensar na pessoa que está ali. Cada pessoa se desenvolve de um jeito, cada pessoa apresenta recursos específicos, cada pessoa apresenta demandas específicas. Então é importante considerar as individualidades. Como eu falei anteriormente, se o Marquinho aprende de um jeito, o Pedrinho vai aprender de outro jeito, de um jeito peculiar a cada um. Não dá para comparar. Não dá para comparar quando nós formos considerar a aprendizagem, o desenvolvimento, porque cada indivíduo tem uma história única, né? Cada indivíduo apresenta uma ontogênese única. Pode apresentar a mesma filogênese, porque somos todos Homo sapiens sapiens, mas ontogeneticamente somos diferentes. Eu sou diferente de todo mundo que está me ouvindo agora. Vocês são diferentes de cada pessoa que está interagindo com você. Então, falar de desenvolvimento é falar também e considerar também a importância das individualidades, né? Fazer um planejamento pedagógico, né, e aplicar esse mesmo planejamento pedagógico, é importante que se tenha a sensibilidade de pensar também na flexibilização desse planejamento pedagógico. E aí nós vamos falar das pessoas com deficiência, por exemplo, que estão hoje, graças a Deus, dentro das escolas. Antes elas ficavam excluídas, hoje elas estão dentro das escolas. Então, como fazer algo planejado, considerando as individualidades de cada pessoa?
né? Então é importante que vocês estejam atentos, porque não basta estar na sala de aula, não basta só isso, não basta seguir uma receita e tentar aplicar essa receita com todos que estão na sala de aula, de modo igual, sem considerar as diferenças individuais. É importante considerar que cada pessoa apresenta um ritmo de desenvolvimento. Às vezes um ritmo mais acelerado para aprender, outros um ritmo menos acelerado para aprender. E aí é importante o professor ter esse olhar sensível para este processo. É importante o professor estar atento, né? Por que será que uma criança está com dificuldade de aprendizagem? Será que ela apresenta, né, alguma situação que possa justificar? E essa situação ela pode pertencer tanto ao âmbito social, contextual desta criança, deste aluno, quanto ao âmbito biológico. Pode ser que essa criança apresente algum transtorno de aprendizagem, algum transtorno de desenvolvimento, né? Ou alguma condição especial da qual ela necessite de um acompanhamento especializado, né? Então é importante olhar todos de maneira diferente, porque nós somos diferentes, né? Somos todos iguais perante a lei, mas individualmente nós somos diferentes. Então pensar, quando a gente fala de desenvolvimento, é importante nós pensarmos que cada pessoa apresenta um desenvolvimento peculiar para cada um, tá? Então é importante considerar estas questões quando falamos em desenvolvimento, pessoal. É muito importante considerar isso, tá? Crescimento biológico, crescimento psicológico, crescimento físico é peculiar a cada um, né? Às vezes a família tem 4 filhos, cada um tem um ritmo de desenvolvimento. Aí a mãe às vezes fica se perguntando, mas eu dei a mesma criação para fulano, para ciclano, para beltrano, por que são tão diferentes os filhos, né? Porque as pessoas são diferentes. Cada um vai ter uma personalidade, cada um vai ter um ritmo, né? Independente de você apresentar as mesmas condições contextuais, mas daí a gente tem que considerar as diferenças individuais. E isso é importante pensar quando falamos em desenvolvimento. Pensar nas diferenças. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. Os alunos são diferentes, eu sou diferente, vocês são diferentes. Então é importante pensar que falar em psicologia do desenvolvimento, falar em bases biológicas do desenvolvimento, é pensar e considerar essas nuances, tá? Olhar o indivíduo com peculiaridades, né? Tem até alguns filmes bem interessantes que mostram isso, e é importante que nós possamos pensar o quão diferentes nós somos. Nós não somos, né, clones de ninguém. Nós somos cada um dentro das suas diferenças, dentro das suas peculiaridades. E pensar em desenvolvimento, pensar em aprendizado, é entender que cada um apresenta um ritmo. Cada pessoa apresenta um ritmo. Tanto o ritmo de desenvolvimento, quanto o ritmo de aprendizado. Tá bom? Então, pensem nessas questões, porque vocês estão em formação, vocês estão adquirindo conhecimentos teóricos que podem lhe dar base para olhar o outro a partir dessas perspectivas agora que estão sendo apresentadas. Olhar o outro como um ser único, olhar o outro como pessoa única, que tem uma história de vida, que tem um ritmo de desenvolvimento, né, que tem uma história ontogenética diferente. Lembrem, ontogênese é diferente, a filogênese é igual. Nós compartilhamos a mesma filogênese, mas o ritmo de vida, a história de vida de cada um é o que nos faz diferente. É o que nos torna diferente dentro dessa história, né,
toda de desenvolvimento humano. Então, pensem bastante sobre isso, tá? Quando pensarem em Vygotsky, quando pensar em Piaget, quando pensar em Vygotsky, quando pensar em psicologia do desenvolvimento, e quando pensar em todas essas questões que nós estamos apresentando aqui, tá bom? Então, eu vou aguardar vocês para a próxima videoaula. Tchau, tchau!